Jesus é absolutamente incrível. Isso sempre me deixa admirado quando leio as Escrituras. Não simplesmente pelo fato de ser Deus ou porque viveu sem pecados, uma vida perfeita que nenhum de nós pode viver. Essas coisas são verdadeiras e incríveis. Porém, o que é mais surpreendente são as inúmeras oportunidades que Ele nos dá para fazer parte de algo grandioso, sendo que é Jesus que realiza o trabalho mais difícil e pesado. Ele confia em nós, mesmo quando não confiamos em nós mesmos. Ele confia em nós, mesmo quando somos dúbios e inseguros de qualquer coisa, quando a nossa fé vacila. Ele nos encoraja, Ele nos empurra para a frente, Ele nos apoia. É disso que trata o milagre de Jesus andando sobre as águas, que é narrado nos evangelhos de Mateus, João e Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 51, que diz: Compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Jesus viu o problema dos seus discípulos enquanto faziam a travessia das águas. O vento era forte, o mar estava agitado. E mesmo para homens experientes, pois havia entre os discípulos alguns que já foram pescadores, eles remavam com dificuldade. E somente na 4ª vigília, por volta das 3 horas da madrugada, é que Jesus vai ao encontro deles. Não existe nenhuma coisa criada que não esteja sujeita ao controle de Cristo. Ele pode permitir que o seu povo seja submetido a provas por algum tempo, atirado para um lado e para o outro pelo temporal das tribulações. Lembre-se, a provação é algo que deve ser esperado por todo cristão verdadeiro. Através dela, nossa fé é provada e descobrimos o que temos em nosso íntimo. Naturalmente, não gostamos de passar por lutas. Antes, nosso desejo é atravessar o mar com tempo bom e vento favorável, tendo Cristo ao nosso lado e o sol brilhando em nossas faces. Mas nem sempre é assim. Se fosse, os filhos de Deus nunca se tornariam participantes da sua santidade, conforme lemos no livro de Hebreus. Homens como Jacó, Abraão, Moisés, Davi e Jó passaram por muitas provações. Em horas difíceis, talvez pareça que fomos deixados sozinhos, mas na verdade nunca estamos sós. É possível que Jesus venha em nosso socorro mais tarde do que gostaríamos. Entretanto, jamais esqueçamos que os ventos, as ondas e os temporais são todos servos de Cristo. Nada acontece sem a permissão dele. Como afirma o salmista, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Esperemos com paciência. Talvez ainda possamos contemplar Jesus vindo em nossa direção e andando por sobre as águas. Aleluia! Acredito que os discípulos esperassem que Jesus fizesse a travessia do mar em algum outro barco,
jamais imaginariam que essa passagem fosse feita andando sobre as águas. Daí o susto ao verem algo se aproximando do barco onde eles estavam. Minha reação imediata teria sido semelhante aos discípulos. Se eu visse algo andando na água, não teria imaginado que era o meu mestre, o meu líder. Não creio que exista outro exemplo de caminhar sobre a água por toda a Escritura Sagrada. Portanto, não seria algo para o qual eu teria dito: isso deve ser apenas Jesus. Eu teria ficado com tanto medo quanto os discípulos estavam no barco. No entanto, observe que Jesus os confortou. Ele se anunciou e pediu que não sentissem medo. Tudo certo agora? Não. Coloque-se no lugar deles. Você teria acreditado imediatamente que era Jesus? Acho que não, nem eu. A verdade é que em todos os seres humanos existe um sentimento instintivo que os leva a evitar qualquer coisa que lhe pareça pertencer ao outro mundo. Há em cada pessoa uma consciência de que existem seres invisíveis, tal como há seres visíveis, e que a vida que agora gozamos no corpo não é a única existência que cabe ao ser humano. Como cristãos, não devemos viver com temores do mundo invisível. Temos um antídoto contra esse medo, a nossa fé e comunhão com Jesus. Contemplando Cristo, nada nos deve amedrontar. Tendo Jesus como nosso escudo, estamos em perfeita segurança. O Evangelho de Mateus inclui na narrativa desse milagre uma particularidade envolvendo o apóstolo Pedro. O texto nos mostra que quando Jesus se revela aos discípulos, Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus responde: "Vem, Pedro, desce do barco, anda por sobre as águas e vem ao meu encontro." Queridos, Pedro poderia ser aquele que daria esses primeiros passos. A resposta de Jesus é simples e direta: venha! Era tudo o que Pedro precisava ouvir. Ele estava dizendo a Pedro que ele poderia fazer isso. Ele estava dizendo a Pedro que essa tarefa aparentemente impossível era muito, muito possível, pois Cristo estava ali. Pedro foi, mesmo que apenas por alguns passos, e caminhou sobre a água. Por quê? Porque Jesus estava lá para encorajá-lo e dar-lhe a capacidade de fazê-lo. Jesus nos oferece a mesma coisa. Ele pode e nos chamará para coisas maiores do que somos capazes, se confiarmos nele e dependermos dele. Não apenas seremos chamados, mas também capacitados para o que quer que seja necessário para a realização de sua obra, para coisas que antes pensaríamos ser impossíveis. Ele pode nos conduzir através de dificuldades e tribulações que sem ele jamais ousaríamos enfrentar. Jesus pode nos conceder forças para caminhar por meio do fogo e da água sem qualquer dano, triunfando em meio à adversidade. Moisés no Egito, Daniel na Babilônia, os santos na casa de Nero, todos são exemplos de seu imenso poder. Pode não ser algo que possamos lidar sozinhos, mas podemos ter certeza de que Jesus nos capacitará e estará sempre conosco para nos dar vitória. E se Jesus nos diz: vinde, não temos razão para temer. Ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porém, diante da força do vento, Pedro teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! Pedro parou de se concentrar em Jesus e foi pego pelo poder do vento. Ele começou a afundar e gritou. O que Jesus fez? Ele estendeu a mão e pegou a mão de Pedro. E então os dois voltaram para o barco. Agora Pedro recebe uma repreensão suave. Homem de pequena fé, por que duvidaste?
Era uma pergunta simples que apontava para o problema. Pedro perdeu a visão porque precisava de mais fé. A fraqueza da carne prevalece sobre o desejo do Espírito. Pedro esqueceu das maravilhosas provas que antes presenciara da bondade e do poder do seu Senhor. Ele não considerou que o mesmo Salvador que o capacitara a dar o primeiro passo era poderoso para sustentá-lo para sempre. O medo ofuscou-lhe a memória. O temor confundiu-lhe o raciocínio. Ele não pensava em mais nada, senão no vento, nas ondas e em seu perigo imediato. A sua fé retrocedeu. Salva-me, Senhor! Quantas pessoas têm fé para dar o primeiro passo em direção a Cristo, mas não têm fé suficiente para seguir em frente. Assustam-se diante das provações e dos perigos que surgem no caminho. Prestam mais atenção às circunstâncias do que a Jesus e imediatamente começam a afundar. O seu coração desmaia, as suas esperanças dissipam-se, o seu ânimo desaparece. Mas se esta é a sua situação, lembre-se que Cristo ainda é o mesmo. Os inimigos não são maiores agora do que foram no passado. É preciso olhar para Jesus e não dar lugar à incredulidade. O Senhor socorreu a Pedro e juntos entraram no barco. O Senhor vai ao nosso encontro e nos socorre, mesmo quando falhamos, mesmo quando a nossa fé é pequena. O Senhor está sempre pronto para nos ajudar. Ele nos perdoa quando vê a verdadeira graça operando no coração do homem. Ele espera que confiemos nele, que a nossa fé seja depositada no Senhor. Poderemos vacilar, assim como Pedro, mas Cristo lida conosco gentilmente. Ele quer que cresçamos na fé. Ele quer que entendamos que realmente nada é impossível para Deus. Ele quer que saibamos que a dúvida não prova que uma pessoa não tem fé, mas somente que essa fé é pequena. Mas mesmo quando a nossa fé é pequena, o Senhor está sempre pronto para nos ajudar. Que possamos declarar como salmista: quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.